Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com teologia sistemática, agora com a teologia do Dr. Strong. E eu encontrei aqui uma citação bastante interessante do Talmud, e eu vou repetir. Está falando sobre a doutrina da salvação aqui, falando da pessoa de Jesus Cristo, falando da humanidade de Cristo Jesus. E há uma citação aqui do Talmud que diz assim: Deus ora ou Deus reza. Vai ter essa variação dependendo da fonte que você procurar. Deus ora ou Deus reza. É claro que aí os mais cautelosos já vão gritar heresia, já vão gritar, né? Mas o Talmud tem uma linguagem muito característica, né, da sabedoria judaica através da história. E tentar interpretar de modo literal o que se encontra no Talmud é um risco muito grande, totalmente desnecessário. Muitos cristãos se dedicaram também a estudar o Talmud e praticamente cristianizaram o Talmud. Tá? Mas a citação aqui, Deus ora ou Deus reza, ela é seguida, ela é seguida de uma avaliação e de uma sugestão cristológica. Vamos lá. O mais transcendental voo do Talmud é este dito: Deus ora ou Deus reza. Na humanidade de Cristo, unida como está a divindade, temos a verdadeira resposta a essa peça poética do Talmud. É isso que costuma acontecer com o cristão. Ele enxerga o Cristo em tudo e se apropria de pensamentos, de verdades ou de conceitos nas mais diversas culturas, assim como fez o apóstolo Paulo quando pregava aos gregos. Assim também muitos cristãos conseguem enxergar Cristo Jesus, onde outras pessoas poderiam enxergar apenas uma aberração doutrinária ou teológica, né? uma esquisitice ou um maneirismo de um estilo antigo, por assim dizer. Deus ora ou Deus reza. É um absurdo. Mas quando nós contemplamos a pessoa de Cristo Jesus, nós percebemos que há uma verdade nisso. E ele cita: o mais transcendental voo do Talmud é este dito: Deus ora. Na humanidade de Cristo, unida como está a divindade, temos a verdadeira resposta a essa peça poética do Talmud, falando da humanidade de Cristo Jesus, que, livre da depravação hereditária e do verdadeiro pecado, livre do pecado. Não se preocupe com as palavras depravação hereditária, essas coisas, que ele não é o que você está pensando, é uma outra coisa, é um conceito doutrinário que leva à conclusão de que a humanidade foi lançada abaixo da expectativa ou do propósito estabelecido por Deus. Quando se fala de depravação humana, não se está falando necessariamente do que nós dizemos que é depravação. Estar abaixo do que foi estabelecido por Deus é sempre estar em pecado, é sempre é absurdo. Então, o ser humano está numa condição deplorável, está numa condição debaixo de condenação ou debaixo do pecado. Aí, quando você lê os evangelhos, quando você lê os escritos também do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, salvo engano, ele fala que Deus colocou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos, tá? É esse o conceito que nós encontramos no Evangelho. Com frequência, Jesus subia ao templo, mas nunca ofereceu sacrifício. É o que diz aqui o autor quando contempla a natureza humana de Cristo livre do pecado. Por que livre do pecado? Porque unida à divindade. Jesus Cristo subiu ao templo, mas nunca ofereceu sacrifício. Ele orava: Pai, perdoa-lhes. Mas ele nunca orou: Pai, perdoa-me. Ele dizia: necessário vos é nascer de novo, como está em João 3,7.
mas tais palavras indicam que ele não tinha tal necessidade. Em nenhum momento, em toda aquela vida, nem um só pormenor foi alterado. Ele não apenas rendeu-se à vontade de Deus quando passou a conhecê-la, mas a buscou. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Até quando o texto escriturístico fala da ira de Cristo Jesus, quando ele demonstrou ira, não foi uma ira apaixonada ou egoísta ou vindicativa, mas a indignação da justiça contra a hipocrisia e a crueldade. Indignação acompanhada de mágoa, olhando para eles com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração. Está em Marcos, capítulo 3, versículo 5. Nós lemos muitas e muitas vezes o Novo Testamento, os Evangelhos, e nem sempre damos conta. Estamos sempre pensando em termos da identificação de Cristo Jesus com a natureza humana, com a humanidade pecadora. Mas não significa que ele tenha assimilado em sua natureza o pecado. A Bíblia diz que ele, sem pecado, foi feito ou se fez pecado em nosso favor. Alguns detalhes escapam à maioria das pessoas. Jesus Cristo até desafiava os seus acusadores a convencê-lo do pecado. Ele dizia abertamente: me convençam do pecado. Qual foi o pecado que eu cometi? Qual foi o erro que eu cometi? Nenhum dos grupos que tentavam dissuadi-lo ou procurar algum erro no ensinamento de Cristo Jesus conseguiu fazê-lo, porque não havia absolutamente nada de errado nos ensinos de Cristo Jesus. Não havia absolutamente nada que contrariasse as Escrituras Sagradas. Contrariava, às vezes, os ensinos dos rabinos, contrariava muitas vezes a tradição dos anciãos ou dos ancestrais. Mas quem reivindicava autoridade plena em relação às tradições religiosas ou aos ensinos dos anciãos que não constavam na Escritura Sagrada eram os religiosos, eram os guardiões da tradição. Aqueles diziam que a tradição era tão verdadeira quanto a Escritura, que a tradição era tão inspirada quanto a Escritura. Isso Jesus nunca corroborou, isso Jesus nunca confirmou. Ele sempre recorreu à fonte original, à revelação da palavra de Deus. Esse é um ensino muito, muito importante. Em Lucas, capítulo 1, 35, tem a palavra aqui do anjo, né? Pelo que também o santo que de ti a nascer será chamado filho de Deus. E em João 8,46 diz: quem de vós me convence do pecado? E ele fala: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. A mais insignificante inclinação má na qual a sua tentação pode apoiar-se. Romanos 8,3 também. A semelhança de carne do pecado. Na carne, mas sem pecado, que nos outros homens se apega à carne, à natureza humana. Não é necessariamente o corpo. Algumas pessoas imaginam a chamada carne como o corpo humano, como se o corpo humano fosse imprestável, como se o corpo humano não pudesse ser redimido, tal qual a consciência, tal qual a consciência. Algumas pessoas padecem desse tipo de pensamento, como que se o objetivo de Deus fosse unicamente a parte imaterial do ser humano, ou o espírito, a alma espiritual. Daí a minha dificuldade de fazer uso de alguns autores espirituais que são bons, que são até bastante úteis, mas têm nos seus ensinamentos algumas falhas, e essas falhas acabam criando algumas divergências no que diz respeito à doutrina, e acabam criando uma série de preconceitos aí que podem trazer mais prejuízo do que ajuda. Mas ainda assim estamos preparando aí, revendo, nos reposicionando em relação a esse material, O corpo humano é tão importante
para Deus quanto o espírito humano, porque o ser humano é uma unidade. O espírito se expressa através do corpo. E a Bíblia fala da ressurreição do corpo. Todos ressuscitaremos, tá? E iremos a juízo no nosso corpo. Um corpo ressurreto que, uma vez justificado, perdoado, faz jus à vida eterna. Não só faz jus, torna-se compatível com a vida eterna. Não é esse o propósito, ainda não temos a intenção de chegar a esse ponto. Cristo assumiu a natureza humana de tal modo que esta, sem pecado, arcou com as consequências do pecado. Essa parte da natureza humana que o Verbo assumiu na união com ele mesmo é instantânea, e pelo fato de assumi-la, a purificou de toda a depravação inerente. Todavia, se em Cristo não há nenhum pecado ou tendência para pecar, como ele poderia ser tentado? Poderia ser tentado do mesmo modo como Adão o foi, tá? Alguns falam que Cristo era sem pecado porque ele não teve pai humano. A concepção dele foi por intermédio da ação do Espírito Santo. O autor aqui discorda disso, porque acreditar nisso seria acreditar que o pecado é inerente apenas ao macho da espécie e não à humanidade, tá? Esse autor discorda. Não é o fato de não ter tido pai humano que Cristo nasceu sem pecado. Tem até alguns que cultivam essa ideia aí, tem a ilusão de produzir um humano apenas com material genético aí da mulher. Também não vamos ingressar na insanidade de quem quer que seja. Cristo é perfeitamente humano, assumiu a natureza humana perfeita, sem pecado, porque essa natureza humana estava unida à natureza divina. É a natureza divina que purificou a humanidade de Cristo de todo e qualquer pecado. Não que ele não fosse humano, ele o foi sem pecado, sujeito às leis do nascimento, que é muito importante. Ele não surgiu homem, ele nasceu, ele sujeito às leis do desenvolvimento físico e intelectual e espiritual também, se você quiser acrescentar assim, sujeito à fome, à sede, tá? Sentimentos e emoções, ele os tinha como todo e qualquer ser humano. O que não havia nele é esse componente característico da nossa humanidade, que é o pecado, que está enraizado, por assim dizer, na nossa natureza, que está impregnado no nosso ser. Nós descobrimos a força ou o poder do pecado quando nos dispomos a obedecermos a Deus, quando nos dispomos a uma vida de obediência a Deus, a regular a nossa vida, o nosso viver em conformidade com a vontade de Deus. É daí que o apóstolo Paulo fala que, ao tentar fazer o bem que quero, acabo descobrindo o mal que não desejo, que não quero. Tá? É nesse conflito aí, é nessa dificuldade que nós vivemos, que nós seguimos adiante. Apesar de, em Cristo Jesus, fomos livres da escravidão do pecado. Tá? Da escravidão do pecado, mas não da influência ou da presença dele. Isso está em toda parte e também na nossa natureza. Mas nós somos regenerados em Cristo Jesus pela fé, com vistas a um aperfeiçoamento que ocorre durante toda a vida, todo o viver do indivíduo, mas que diz respeito mais propriamente à ressurreição, tá? A vida eterna. Tem algumas pessoas que falam da perfeição cristã, né? A perfeição de Cristo aplicada à nossa vida, pela fé. É a nossa esperança. Mas dizer que existe um cristão perfeito aí é
é algo meio que escandaloso. Ah, mas o fulano, o famoso para nós, ele era um ser humano como qualquer outro. Se você pegar a vida da pessoa que eu estou me referindo, você vai chegar à conclusão que o sujeito era uma pessoa que beirava a obstinação, uma pessoa incrivelmente determinada. Acontece que a determinação dele, a vontade dele, estava comprometida com Cristo e com a obra de Cristo. A diferença foi o agir do Espírito Santo, o agir de Deus na vida deste ou daquele indivíduo. O pecado não consiste propriamente em desejos, mas na gratificação deles sem a ordem de Deus ou contrárias à sua vontade. O pecado. O pecado não é o desejar sexo. Sexo é natural, sexo é normal, sexo é permitido. Sexo é permitido dentro dos limites estabelecidos por Deus. Fora desses limites, é pecado. O autor cita aqui: a cobiça é um apetite descontrolado. Não há prejuízo nenhum, não há pecado nenhum em qualquer apetite natural, considerado em si. No entanto, o apetite foi prejudicado pela queda. Tá? Foi assim que Satanás apelou para o desejo de nosso Senhor de alimentar-se, de obter aplauso ou auferir poder. Toda tentação deve dirigir-se ou ao desejo ou ao medo. Desse modo é que Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas sem pecado. Ele tinha os mesmos sentimentos, emoções comuns aos homens, comuns aos seres humanos, mas sem pecado. Por isso, ele pôde resistir. E por isso ele pôde ser tentado. E por isso ele resistiu às investidas de Satanás e sagrou-se vencedor sobre o tentador. Estudando a Bíblia, você descobrirá que Satanás não é tudo isso, que o diabo não é tudo isso. O diabo não é um Deus rival. No livro, por exemplo, de Apocalipse, Satanás é praticamente insignificante. Tá? No que diz respeito à humanidade, ele realiza, no que diz respeito ao ser humano, ele faz alguns estragos. É que alguns cristãos desenvolveram uma teologia satânica que é satânica, desenvolveram aí uma doutrina diabólica, terrivelmente diabólica, como se o diabo, que é um anjo, fosse um anjo que pode rivalizar com o Todo-Poderoso. Você não vê em nenhum lugar da Escritura Deus duelando com Satanás. Você não vê. Quando você vê, é algum anjo que vai em oposição ao anjo Satanás, ao anjo diabo. Tá? Descobriremos no final dos tempos, na última era, que tirando Satanás de cena, tirando o mal de cena, o mal que habita no ser humano, ainda existirá. Somente a redenção, somente a renovação ou recriação em Cristo Jesus nos liberta da escravidão do pecado. A natureza humana ideal de Cristo Jesus não é ideal, a natureza humana completamente perfeita e plena. Por isso que é tranquilizador para nós sabermos que temos no céu, à destra de Deus, alguém que intercede por nós e que é conhecedor da nossa fragilidade, que é conhecedor da nossa natureza, que é conhecedor da fragilidade do nosso ser. Tá? Humano que é, ele intercede pela humanidade diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso podemos viver, podemos orar com tranquilidade, com consciência tranquila, de que não são os nossos méritos que nos aproximam de Deus, e sim os méritos de Cristo Jesus. Quem abre o caminho para a nossa comunhão com Deus é Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Deus está bem representado em Cristo Jesus e nós também estamos perfeitamente representados em Cristo Jesus. Não precisa ficar procurando o homem perfeito ou o homem ideal. Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, o dom de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus Todo-Poderoso te abençoe
te proteja e conceda paz.